provas mais decisivas que as transcritas atrás. Depois que Annie se retirou, manifestaram-se sucessivamente outras 5 entidades espirituais e cada uma delas se expressou com um tom de voz e um acento distintos das demais. Vou assinalar, entre elas, o espírito de um ministro protestante cujo falecimento acontecera há alguns dias, sem que o supusesse nenhum dos presentes e que proporcionou excelentes provas de sua identidade pessoal. A propósito dessas manifestações, o Sr. Bradley anota: as vozes ressoavam por todas as partes, dentro da casa. Às vezes vinham do teto ou dos mais distantes pontos do quarto. Outras vezes ressoavam a 20 pés de distância do médium, pelo que seria absurdo falar de ventríloco. De outra parte, uma circunstância basta para descartar definitivamente esta hipótese. A miúde Valentine falava ao mesmo tempo em que as vozes espírita. A segunda sessão foi ainda mais extraordinária que a primeira. Um dos experimentadores, Joseph Dacer, havia regressado a Nova York e para substituí-lo o Sr. Wyckoff propôs que tomassem parte na sessão sua cozinha e o ajudante da cozinha, com o fim de ver se produzia algo novo. A cozinheira era espanhola e fazia apenas alguns meses que estava nos Estados Unidos, e ignorava o inglês. Assim que a sessão começou, ouviu-se a voz de um dos espíritos guias do médium, que dirigiu umas frases de saudação a Bradley. Depois, falando a todos em geral, anunciou a presença de vários espíritos que desejavam comunicar-se com os assistentes. Logo, manifestou-se Annie e a conversação com seu irmão, que se prolongou por mais de 20 minutos, foi mais extraordinária, mais maravilhosa e impressionante que a primeira vez, mas renuncio a resumi-la, pois hei de limitar-me a expor incidentes que constituam provas diversas de identificação pessoal. Passo, pois, a transcrever a manifestação que se refere à cozinheira Anita Ripple. Eis aqui como a descreve o Sr. Bradley. O que se seguiu me deixou estupefato. Quando a buzina tocou em Anita Ripple, esta deu um grito. Então, uma voz saiu da buzina, repetindo com acento emocionado: Anita, Anita. Ela respondeu: sim, sim. E a voz, falando em espanhol, aduziu: sou eu quem está aqui. A cozinheira, cheia de alegria, exclamou então: é ele. É José. Era o espírito de seu marido. Entabulou-se então uma conversa animada, volúvel, agitada, em língua espanhola, entre a mulher e seu marido falecido. Eu não podia segui-la porque não sei o espanhol, mas todos podíamos compreender os sentimentos que se expressavam. O Sr. Wyckoff seguia o diálogo sem perder palavra e em certo momento se misturou a conversa falando espanhol. Em seguida, Anita e José trocaram de linguagem e começaram a falar em seu dialeto, uma derivação do basco segundo soubemos depois. De vez em quando José se dirigia ao Sr. Wyckoff em espanhol e continuava logo falando com Anita em seu jargão, incompreensível para todo mundo. A conversa continuou assim durante 10 ou 15 minutos, nos quais estas almas sensíveis esgotaram provavelmente quanto tinham de se dizer. Tal é a parte substancial do episódio, cujo alto valor teórico em favor da interpretação espírita dos fatos não escapará a ninguém. Nas sessões que o Sr. Bradley realizou posteriormente em Londres, com o mesmo médium, produziram-se outras conversações mediúnicas análogas às que acabamos de expor, em línguas e dialetos que o médium ignorava e, especialmente, um diálogo em língua italiana, com o senador Marconi, inventor da telegrafia sem fios, outra em alemão, 2 em russo, outro em dialeto gaulês. Limitar-me-ei a citar este último incidente que é teoricamente tão fascinante e probatório como o que me referi mais atrás. A 14ª das sessões a que aludimos, assistia, entre outros, um novelista e artista dramático conhecido, o Sr. Carador Evans, nascido no país de Gales.
Em um dado momento, uma voz que o Sr. Carador mesmo descreve como surgindo do solo, entre seus pés, colocou-se frente a ele e lhe dirigiu a palavra. Eis aqui a primeira parte do diálogo que então começou. Carador Evans, tens algo a me dizer? Voz, sim. Carador Evans, quem és? A voz, teu pai. Carador Evans, tu, meu pai. Não é possível. Como soubeste que eu estava aqui? Quem te disse? A voz, soube-o por Eduardo Wright. Carador Evans, bem, escuta, se tu és meu pai, Cearadum chefe do Eide, fala-me em nosso dialeto. A voz, Betty e Chuyan e Fideide. Diga-me o que é que queres que te fale? E este extraordinário diálogo, mantido em um dialeto muito difícil e incompreensível até para os ingleses, prosseguia no mesmo tom de interrogatório judicial. O cético Carador perguntou ao espírito que se comunicava quais eram seus nomes e apelidos, depois, que lhe indicasse em que país havia falecido, logo, que descrevesse a casa que havia habitado na vida e a paisagem que a rodeava, etc. E o espírito respondia rápido, minuciosa e veridicamente de tal modo que o ceticismo do perguntador acabou por desaparecer. Que provas melhores que esta podem desejar em favor da interpretação espírita dos fatos? Não será, pois, ocioso que nos detenhamos a analisar mais profundamente seu valor teórico? O malogrado Dr. Gelei, que estava convencido dos fundamentos da ideia espírita, julgou que devia fazer aos contraditores algumas concessões teóricas importantes que, na realidade, não tinha nenhuma razão de fazer. Admitiu que, como hipótese, se postula a existência de uma criptestesia onisciente, ou seja, telepatia que sabe tudo, que não ignorasse nada de quanto já aconteceu no passado, nem de quanto acontece no presente, então a hipótese espírita se faz supérflua, posto que já não seria necessária para explicar os casos de identificação pessoal de defuntos. Alude que, em todo caso, em semelhantes circunstâncias, já não seria passível distinguir os casos verossímeis espíritas daqueles que não o são. Pois bem, estas concepções devem ser anuladas, posto que os fatos as contradizem. Existem categorias de manifestações mediúnicas que de nenhum modo poderiam se explicar pela criptestesia onisciente, quer dizer, que não poderiam se explicar nem ainda postulando a existência nos médiuns de uma percepção supranormal completa das mais pequenas e insignificantes vicissitudes presentes e passadas de todos aos indivíduos que hajam vivido e vivam neste mundo. Entre as categorias de fatos que resistem a esta prova está a que ocupa maior. A mesma atenção. De fato, como aplicar com a hipótese aludida os casos de personalidades de mortos que falam por voz direta na língua e no dialeto ignorados pelo médium e pelos assistentes? A criptestesia, ou seja, clarividência, pode somente explicar o fato de um médium que compreendeste todas as línguas, todos os dialetos em que lhes falassem, porque neste caso se pode observar, e não sem razão, que médium clarividente não compreende palavras, senão que lê no cérebro do consultante o pensamento que este expressa com palavras. O pensamento, em sua modalidade psicofísica, ou seja, psicofísica é a área da ciência que estuda as relações entre as sensações subjetivas e os estímulos físicos e estabelece relações quantitativas entre eles, de estado vibratório da substância cerebral, ou do perispírito, deve ser idêntico, naturalmente, em todas as personalidades pensantes, fora de toda relação com a língua que a individualidade pensante utiliza para traduzi-lo ao exterior. Resulta disso que esse fenômeno é suscetível de explicar-se inteiramente pela lucidez do médium, sem que seja preciso recorrer a outra hipótese. Mas a coisa é totalmente distinta quando se trata de um médium e, menor ainda, de uma voz direta independente do médium, que conversa longamente com o experimentador na língua ou no dialeto deste, que médium ignora.
Efetivamente, se para compreender uma língua não é necessário que o médium a conheça, posto que lhe basta perceber o pensamento do agente, o mesmo não acontece quando se trata de falar uma língua, aí é absolutamente necessário ao médium conhecer a língua, posto que a clarividência é impotente para torná-las conhecida, e esta impotência deriva do fato de que a estrutura orgânica de uma língua é uma abstração pura, que não se pode ver nem perceber no cérebro dos demais. Não se poderia sustentar o contrário sem admitir que o médium, graças à sua própria lucidez, é capaz de aprender de repente o valor de todos os vocábulos de uma língua, assim como todas as regras gramaticais para agrupá-los, dispô-los e coordená-los em frases racionais, variá-los segundo gênero, número, declinação e conjugação e, enfim, que é capaz ele aprender instantaneamente a fonética especial de cada palavra, o acento característico de cada língua, de cada dialeto, as inumeráveis alocuções e idiomatismos, ou seja, construção sintática de uma língua que não possui correspondência em outra, que é própria daquele idioma, que constituem o fermento vivente de cada idioma. Isto é possível? Eu não posso imaginar que se achem contraditores que, com o fim de evitar outra explicação sensível e natural que se deduz espontaneamente dos fatos, se atrevam a sustentar uma tese extravagante e absurda. Em conclusão, os casos em que as personalidades mediúnicas falam em línguas que o médium ignora e conversam por voz direta não podem ser explicados de outra maneira que não seja recorrendo à hipótese espírita, ou seja, reconhecendo que as personalidades mediúnicas que se manifestam são efetivamente dos espíritos dos mortos que afirmam estarem presentes. Por conseguinte, devemos convir que o Dr. Gelei foi excessivas concessões aos contraditores, concessões que devem-se ser consideradas nulas e inexistentes, posto que carecem de fundamento e são contraditadas pelos fatos. De outro ponto de vista, quero fazer outra pergunta a certos contraditores que nunca perdem ocasião de proclamar que os defensores da hipótese espírita fundam suas inferências em circunstâncias de fato puramente supostas, mas que não são, na realidade, senão atos de fé. Eu quero perguntar-lhe se as consequências deduzidas de episódios como os que expusemos, nos quais as personalidades dos mortos se expressam em voz alta, com o tom, as inflexões, de acento que as caracterizavam em vida e se expressam em seu dialeto, que o médium ignora, conversando sobre acontecimentos íntimos de sua existência terrestre, quero perguntar-lhe se as consequências deduzidas de tais incidentes, repito, devem ser consideradas gratuitas, arbitrárias, semelhantes a um ato de fé, ou trata-se, pelo contrário, de consequências sensíveis, normais, evidentes, rigorosamente lógicas, necessárias, cientificamente inquebrantáveis. Parece-me, em resumo, que neste debate deveriam inverter os valores representativos das partes adversas, colocando os acusadores no banco dos réus e vice-versa. Porque na verdade nossos contraditores é que se entregam aos atos de fé, alimentando a ilusão de que, para demonstrar quão bem fundamentada está sua tese, basta cunhar sonoros neologismos. Alucinados pelos preconceitos de escola, acusam aos demais de usar argumentações sofísticas, quando são eles mesmos os que as usam. Para terminar com a tese que mantemos, recordaremos que não se pode explicar tão pouco com as hipóteses naturalistas, telepatia, clarividência, criptestesia, os casos de aparições de defuntos no leito de morte, os de telecinesia no momento e depois da morte, nem os de música transcendental no leito de morte e depois da morte. As razões pelas quais não se explicam com as mencionadas hipóteses me parecem de tal modo claras que é inútil expô-las aqui. De todo modo, remetemos os que desejam se informar sobre este assunto às monografias em que discuto as manifestações a que nos referimos.
Voltando ao nosso tema, dou-me conta perfeitamente de que para não ultrapassar os limites de um artigo, devo renunciar a outras citações das sessões do Sr. Bradley com o médium Valiantini, sem poder estender-me tão pouco sobre as outras sessões, notáveis por certo, que realizou com as médiums Sra. Osborne Leonard, Sra. Esther Smith e Sra. A.V.E., sessões nas quais se encontram incidentes tão extraordinários como os que citamos. No conjunto, as experiências do Sr. Bradley contêm uma nova série de casos de identificação espírita, muito superiores aos melhores obtidos com a Sra. Piper, sem excluir os famosos de George Spellion e de Benny Junot. Os casos mais extraordinários e completos da série são os de Annie e de W.A. Este último era parente próximo do Sr. Bradley, nos quais as personalidades espirituais se manifestaram por 3 médiums diferentes e a cada troca de médium repetiram ao Sr. Bradley o que haviam dito e feito anteriormente com o auxílio de outros médiums, com o fim de demonstrar sua identidade imutável, apesar da troca dos instrumentos de que se serviam para se comunicar. Destaque-se que quando se produziram os incidentes que relatamos e que são tão importantes teoricamente, o Sr. Bradley não era conhecido dos médiums com os quais experimentava, aos quais se havia apresentado com nome falso. Surpreendeu-se, pois, vivamente quando comprovou que as mesmas personalidades espirituais se lhe manifestavam, aumentando ainda mais a surpresa quando as citadas personalidades lhe mostraram que se recordavam do que haviam dito e feito na América e em Londres por intermédio de outros médiuns. Decido-me a citar ainda 2 rápidos incidentes, que se prestam a importantes considerações. A personalidade mediúnica de W.A., no curso de uma de suas primeiras manifestações por intermédio da médium Sra. Osborne Leonard, recordou minuciosamente os acontecimentos últimos de sua própria existência terrena, com a fim de provar ao Sr. Bradley sua identidade pessoal. Depois de haver descrito os últimos instantes de sua vida, ela ajuntou: depois de meu falecimento, tenha tentado em várias ocasiões abrir as portas dos quartos. Ter-me-ás ouvido caminhar pela casa. Entre outras coisas, tenho tentado despertar a Amabel, a esposa de Bradley, abrindo as portas do quarto onde dormia, mas em seguida me arrependi, ao pensar que poderia assustar-se tornando-me por um ladrão. Eis aqui os comentários de Bradley. Pouco depois do falecimento de W.A., minha senhora dormia no quarto contigo ao que estava o defunto. De repente, à noite, a porta de seu quarto se abriu de par em par. Minha esposa levantou-se da cama e a fechou com cuidado, mas pouco depois a porta se abriu novamente. Fechou-a de novo minha senhora, sacudindo-a fortemente para assegurar-se de que estava bem fechada. Ao voltar ao leito, deixou a luz acesa, pois a repetição do fato havia posto um pouco nervosa. Mas, a porta se abriu novamente, pela 3ª vez. Minha esposa ficou fortemente impressionada e teve de abrir mão de todo o seu orgulho para deixar a cama outra vez e ir fechar a porta. Página 53. Este incidente é interessante sob distintos pontos de vista. Em primeiro lugar, é importante por si mesmo, dados seus rasgos característicos de telecinesia em relação com os casos de morte, tendo-se produzidos depois de uma morte, rasgos características que o tornam inexplicável sob qualquer hipótese naturalista das imaginadas até aqui para explicar os fenômenos mediúnicos, inclusive da criptestesia onisciente. Em honra à exatidão, destaca que um contraditor de talento, o Sr. René Sudre, tem tentado resolver esta dificuldade explicando que nestes casos podia tratar-se de um impulso telepático que teria sido produzido no momento da morte, percebida subconscientemente por alguns dos assistentes e em seguida surgido da consciência de alguns destes, transformando-se e objetivando-se em fenômenos de telecinesia.
Como se pode ver, esta pretensa explicação, que representa o esforço supremo dos opositores em defesa de sua tese, não podia ser mais forçada, gratuita e complicada. E a contradizem também os fatos, como já o provei ao Sr. Sudre num artigo publicado na Revue Spirit, no qual cita um caso em que o fenômeno telecinésico, ou seja, movimento de objetos à distância, sem intervenção direta ou contato físico de alguém, se produziu e se realizou de acordo com uma promessa feita pela pessoa quando vivia, iniciando-se 3 dias depois da morte e repetindo-se durante 5 dias consecutivos, até o momento em que o agente conseguiu cumprir integralmente o fenômeno prometido em vida, como prova de sua presença espiritual. E preciso destacar que estas circunstâncias, em comparação à fantástica inverossimilhança, absolutamente gratuita da hipótese do Sr. Sudre, bastam para explicar sua tese do número das cientificamente legítimas. Não, pois, coisa para se discutir agora. Limito-me a repetir que incidentes como estes são inexplicáveis com as hipóteses naturalistas imaginadas até aqui para explicar os fenômenos mediúnicos, o que lhes confere uma grande importância teórica. No que diz respeito ao episódio em questão, é este tanto mais interessante e instrutivo quanto, e completa de um modo inesperado pelo fato de que o espírito do morto cujo cadáver jazia em seu leito de morte, naquela mesma casa, no momento em que o fenômeno se produziu, assegurou depois ser o autor, o que contribuiu admiravelmente para confirmar a tese que nós sustentamos. Em segundo lugar, o episódio que nos ocupa é interessante também porque as manifestações de telecinesia, que se verificaram algumas horas depois da morte de W.A., são análogas às que se produzem nas casas assombradas, ruídos de passos que vão e vêm pela casa, portas que se abrem, etc., quando o espírito de W.A. explica havê-los provocado com o fim de assinalar a seus parentes sua presença espiritual. Explicação que confirma já temos confirmado em nossa obra sobre os fenômenos de encantamento, a propósito da vulgaridade de certas manifestações de duendes, vulgaridade que, em nossa opinião, se explica pelo fato de que os espíritos dos mortos se manifestam como podem, não conseguindo sempre manifestar-se como querem. Pois bem, as explicações que espontaneamente proporcionou a personalidade mediúnica de W.A. confirmam nossa suposição, já que conduzem à conclusão de que a personalidade de que se trata, desejando assinalar aos que a rodeavam sua presença espiritual, empregou o expediente de abrir uma porta e fazer ouvir os ruídos dos seus passos, porque não dispunha de outros meios para alcançar seus objetivos, ou seja, que se manifestou como pode, não como quis. Isto posto, logicamente se chega a outra conclusão de que os fenômenos desta natureza, tal como se produzem nas casas dos duendes, não são de modo algum absurdos e sem objetivo, como nossos opositores afirmam para inferir a origem subconsciente dos ditos fenômenos. Pelo contrário, colocando-nos do ponto de vista de quem os produz, são intencionais e racionais, porque revestem o valor de sinais por meio dos quais os mortos se esforçam por chamar a atenção dos vivos. O incidente que acabamos de transcrever não é o único em seu gênero que se acha na obra de Bradley. Há outro análogo que sucedeu durante o período de seus primeiros experimentos com Valiantini. Assim descreve as impressões que experimentou uma noite, tão logo se deitou. Alguns segundos depois, percebi uma sensação especial. Sentia-me cada vez mais leve sobre a cama, como se alguém tentasse levantar meu corpo. Naturalmente, eu atribuí o fato a um simples trabalho de minha imaginação. Sem dúvida, a curiosa sensação persistia e eu analisara intimamente, assombrado de que pudesse pensar um só instante que a coisa fosse real. E, não obstante, apesar de tudo, o movimento continuava acompanhado de um sentimento de ligeireza do corpo.
A cama então começou a balançar suavemente, era como se esforçassem em levantá-la um pouco do chão. Observei serenamente este movimento durante mais de 5 minutos. Tinha a sensação da presença de alguém no quarto, mas de alguém invisível aos meus olhos. Página 22. É importante assinalar que o Sr. Bradley não falou a ninguém das singulares sensações que havia experimentado. No dia seguinte, organizou uma sessão com Valentine durante a qual se manifestou Annie, que disse, rindo, a seu irmão: "A noite passada vim buscar-te enquanto estava só. Tu não te deste conta, mas eu observei que minha presença te punha nervoso. Por quê? Não te deves impressionar nunca com minha presença. Eu te quero eternamente e só desejava demonstrar-te que estava a teu lado." Este segundo incidente é, em essência, idêntico ao primeiro, com a diferença, não obstante, de que o primeiro se identifica com as manifestações de encantamento, enquanto o outro se parece mais com o que se chama visitas de mortos. Mas, os dois derivam das mesmas causas e ambos são igualmente sugestivos e instrutivos. Com efeito, neste último exemplo vimos o fato de uma irmã falecida que, desejando assinalar ao seu irmão sua presença espiritual, emprega manifestações telecinésicas à sua volta, o que mostra bem claramente que de sua parte teve de se contentar em atingir o objetivo como pôde, já que não conseguiu como queria. Do ponto de vista que agora nos interessa fica, pois, plenamente demonstrado que os fenômenos de telecinesia no momento da morte e depois dela, quadros que caem, relógios que param, portas que se abrem, ruídos de passos na casa, objetos que trocam de lugar etc., são efetivamente provocados pelos espíritos dos mortos, com o fim de assinalar a seus parentes sua presença espiritual. Por conseguinte, fica igualmente demonstrado que os fenômenos análogos que se produzem nas casas assombradas, longe de serem absurdos e sem objetivo são, por sua vez, provocados por entidades espirituais com a mesma intenção de dar a conhecer sua presença no local. Isto é especialmente exato nos casos dos fenômenos de encantamento de caráter objetivo ou físico, os outros, de caráter subjetivo, geralmente de forma visual, podem ser explicados segundo os casos, pela hipótese telepático-espírita, quer dizer, que procederiam do pensamento do morto, dirigido com ansiosa persistência para o meio onde viveu e morreu tragicamente, determinando nos sensitivos que habitam a casa alucinações telepáticas verídicas, de seu próprio fantasma indo e vindo pela casa, tal como ele crê fazer nesse momento. Paro aqui com as citações julgando haver proporcionado uma ideia mais que suficiente do valor teórico excepcional do livro do Sr. Dennis Bradley. Convido, pois, aos opositores da hipótese espírita a renunciarem aos seus argumentos relativos à pequenez miserável do espírito humano e a buscarem a obra citada com fim de submeter a análise imparcial e severa os principais casos de identificação espírita que nela são relatados, esforçando-se por aplicar todas as hipóteses naturalistas de que disponham ou inventando outras novas se as antigas são inferiores à tarefa que se vai cumprir. Estou convencido de que seus esforços não terão resultado positivo. O Sr. Bradley termina seu livro com a seguinte frase: "Minhas investigações alcançaram uma conclusão. Já não tenho necessidade de crer, agora sei." Ou seja, todos os que lerem seu livro farão eco de suas palavras. Por isso penso que a situação estratégica de nossos contraditores fica cada vez mais desesperada. Fim. Defesa da Alma. Monografia de Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.